Olá, meus amores, tudo bem? Vamos fazer os exercícios propostos do módulo 14 da página 53 da apostila 3. Bora lá! O ferro reage com ácido clorídrico de acordo com a equação representada a seguir. Ele me dá aqui a reação. Para calcular a velocidade dessa reação, a concentração de HCl em função do tempo foi medida e os valores obtidos foram tabelados. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto da velocidade média da reação no intervalo, olhem bem, grifem isso, de 5 a 8 minutos. Bom, e aí ele me dá aqui as alternativas. Só tem um detalhe, ele fala aqui velocidade média da reação, só que essa velocidade média que nós vamos calcular é em relação ao HCl, porque se fosse em relação à velocidade, sem fazer referência a nenhuma substância da reação, eu teria que, no caso aqui, encontrar a velocidade do HCl e depois dividir por 2. Só que esse exercício, se você fizer isso, você não encontra resposta. Então, aqui, a verdadeira pergunta do exercício é: qual é a velocidade de consumo, velocidade média de consumo do HCl, entre o intervalo de tempo de 5 a 8 minutos. Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui a tabela, velocidade média do HCl, no caso aí de consumo, vai ser, 8 minutos é o final, 5 minutos é o início. Então vai ser 0,100 mols por litro menos 0,115 mols por litro, isso em módulo, porque eu já falei para vocês que nós iremos trabalhar em módulo, tudo isso dividido por 8 minutos, que é o tempo final, menos 5 minutos, que é o tempo inicial. Faço essa continha, eu chego que eu vou ter o quê? 0,015 mols por litro divididinho por 3 minutos. E assim eu fico com a resposta de 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro minuto. E eu fico com a resposta de letra D de dado. Beleza, meus amores? Vamos lá, meus amores, exercício 2. Metano é o gás produzido a partir da biomassa e a sua queima na indústria para obtenção de energia térmica corresponde à seguinte reação. Ele me dá aqui a reação de queima do metano. Se a velocidade de consumo do metano é de 0,01 mol por minuto, grifem isso, por favor. Assinale a alternativa que corresponde corretamente, expressa corretamente a massa de água. Grifem isso, olha só, a massa de água produzida durante 1 hora de reação. Circulem aqui 1 hora de reação. E ele me dá as alternativas. Então vamos lá, ele quer saber a massa de água produzida em 1 hora de reação, sabendo que a velocidade de consumo do metano é de 0,01 mol por minuto. Então vamos lá, eu tenho a reação, o que o Gabi vai fazer primeiro? Eu vou calcular a quantidade em mols de CH4 consumida em 1 hora. Então olha só, em 1 minuto eu consumo 0,01 mol de metano. 1 horinha são 60 minutos. Então eu tenho aí 0,6 mols de metano. E agora, Gabi, o que eu faço com isso? Bom, vamos achar mols de água produzido, número de mols de água produzido. Como assim? Olha só. Eu sei que pela reação, a cada 1 mol de metano, eu produzo 2 mols de água, correto? Você fala, correto. Então, se eu tenho em 1 hora sendo consumido 0,6 mols de metano, nessa 1 hora eu irei produzir 1,2 mols de aguinha. Só que o texto, ele pediu a massa de água. Então, vamos calcular. 1 mol de água, 18 gramas, porque o texto deu isso lá nos dados, a massa molar da água igual a 18 gramas por mol. Se em 1 hora foram produzidos 1,2 mols de água, então eu tenho que a massa de água produzida em 1 hora é de 21,6 gramas de água. E assim eu ficarei com a letra E. Certinho, meus amores? Exercício 3. O airbag, dispositivo de segurança usado em automóveis, é inflado pelo gás nitrogênio produzido segundo a reação. Ele me dá aqui a reação. No caso da expansão desse equipamento se completar com 42 gramas de gás nitrogênio e da velocidade de consumo de NaN3 ser de 20 mols por segundo, o tempo em segundos necessário para a referida expansão será. Então eu preciso calcular o tempo para produzir 42 gramas de gás nitrogênio. Grifem isso. Tá, e eu sei a velocidade de consumo de NaN3, que é 20 mols por segundo. Então vamos lá devagarzinho. Primeiro eu vou calcular a quantidade de matéria
ou seja, do número de mols necessária para produzir 42 gramas de nitrogênio. Pela reação, eu sei que a cada 6 mols de NaNO3 fabricam 9 mols de N2. Então, 6 mols de NaNO3 irão fabricar 9 vezes 28 gramas de N2. 28 gramas, cada nitrogênio vale 14, aqui eu tenho N2, então 28. Tá. Para que sejam produzidos 42 gramas de N2, eu preciso de quantos mols de NaN3? 1 mol apenas. Tá, beleza. Para consumir 1 mol, que tempo que eu levo? Bom, eu sei que o consumo é dado 20 mols por segundo. É a velocidade de consumo de NaN3. Tá bom, mas eu não preciso de 20 mols. Eu preciso de quantos mols? Só 1 molzinho. Então, para que eu consiga consumir 1 mol de NaN3, eu preciso de 0,05 segundos. Então, em 0,0 segundos, eu consumo 1 mol de NaN3 e assim eu fabrico 42 gramas de N2 para que ocorra a expansão. Então, eu ficarei com a letra A. Certinho, meus amores? Bons estudos. Tchau, tchau.